Olá, boa noite pessoal, espero que todos estejam bem. Lembrando que eu estou entrando só pela minha rede social pessoal, não estou entrando pelas demais redes onde atingimos 18 milhões de seguidores. Aqui eu tenho uma faixa de 5 milhões, de 5 mil seguidores. A ideia, eu não ia entrar hoje, mas alguns me chamaram sobre o problema do ninho do urubu, que está aquela fofocada toda. E trouxe o celular não? E o problema do que aconteceu em 8 de fevereiro de 2019. Eu estava ativo, muito ativo naquele dia, levantei às 5 da manhã, participei de tudo. O que eu vi hoje no programa do Esporte Espetacular, eu posso garantir, assim embaixo, sou testemunha viva, independente se a diretoria, na minha opinião, faz um bom trabalho ou não, hoje em dia no Flamengo. O que aconteceu ali foi uma catástrofe, claro, mas acima de tudo, muita coisa que foi falada hoje não é verdade, como muita coisa que foi falada é mentira, entendeu? Vou falar com vocês sobre esse assunto. Boa noite, Alisson. Olha aí, o Flamengo anunciou 7 reforços para o futebol feminino. Finalmente, ele está cobrindo aquelas dificuldades que ele teve com a saída das jogadoras que foram para o Santos. Vocês devem saber, Rodrigo Caio sofreu um corte no joelho, um corte profundo no treinamento na quinta-feira passada. Ele para uns 10 dias, tá? Outra coisa, estão me cobrando muito assunto sobre os esportes do Flamengo, fora o futebol. O Flamengo no polo aquático acabou de fazer uma contratação de 5 jogadores. O polo aquático, se vocês não sabem, poucos sabem, foi o segundo esporte que o Flamengo teve quando foi fundado. Primeiro o remo, depois o polo aquático, depois é que veio o futebol, mais ou menos 1913. 12 ou 13. O Flamengo contratou o Pablo Mari. O Flamengo vendeu o Pablo Mari. O Flamengo passou o Pablo Mari para o Arsenal e contratou o Léo Pereira. Depois eu vou falar para vocês qual foi a jogada do Flamengo aí. O Flamengo fez várias contratações, também teve 3 por empréstimo. Com isso, o Flamengo gastou pouco no mercado hoje em dia. O Bruno Henrique renovou, hein? Vai ficar até o fim de 2003. Gabigol renovou. Foi refeito o contrato dele até 2024. O Flamengo vai pagar na faixa de 80 milhões a Inter de Milão, parcelado em 10 parcelas a perder de vista. Boa noite, Nixon. Neide Herédia, obrigado, minha amiga. Me chama amanhã que eu ligo para você. Vitor Gabriel foi emprestado pelo Flamengo, foi para o Braga. O Flamengo acertou a contratação. O Flamengo, olha só, uma jogada muito interessante do Flamengo, hoje em dia, que essa diretoria faz, ele contrata jogadores para o sub-20, sub-17, sub-15, sub-13, pega esses jogadores por um preço bem barato, é claro, e depois revende bem mais caro, bota aí 1000% de aumento em cima através da multa rescisória. Essa diretoria é muito esperta quanto a este assunto, tá? O César, vocês sabem, ele é afilhado aqui da minha família, né? Enfim, a gente conversa muito com ele. Ele não está satisfeito de ser reserva eterno, né? Ele teve oportunidade no fim de 2018 para 2019, barraram ele. Eu achei ali uma falta de respeito. Foi quando o Abel pediu para o Diego Alves votar, esqueceram ele. Mas enfim, eu achei uma falta de respeito muito grande. Ele, por enquanto, está só esperando ver o que vai acontecer. Olha o Monge Rubro Negro aí, faz live, hein, gente? Ele trabalha muito bem também, fala de Flamengo, é um amigo que eu tenho, pessoal, diga-se de passagem, ele e a esposa dele. O Flamengo acertou a contratação do Jaderson Jorge Silva, 18 anos, é o segundo jogador, ele vem de Roraima, faz parte do Flamengo, é lateral esquerdo. O Flamengo acertou também a contratação do meia Max, que disputou a Copinha em São Paulo. O Flamengo já conhece os adversários, se vocês não sabem, o Flamengo vai disputar a Libertadores Sub-20 a partir agora do mês de fevereiro. São 12 equipes. O Flamengo é a única aqui do Brasil.
O Flamengo disputou, se eu não me engano, em 2011, não ganhou, não chegou nem lá muito na frente, mas o Flamengo vai disputar agora o Sub-20, a Libertadores Sub-20, categoria Sub-20. Se Deus quiser, o Flamengo vai chegar. René renovou o contrato, o Lázaro e mais 2 vão subir agora para o profissional do Flamengo. Acredito que já a partir da semana que vem. O Jorge Jesus aproveitou bem esses 4 jogos do time do Flamengo, observou, claro, e está montando agora definitivamente seu elenco por esse ano. Ele vai usar o Lázaro, eu acredito que mais 2 ou 3 do Sub-20. Esse pessoal que vocês viram disputar o Carioca agora, provavelmente vão ser emprestados para pegar rodagem, para no final do ano voltar ou não para o Flamengo. Supercopa do Brasil, segundo lote de ingressos já foi vendido. Tem ingresso, olha aí, ó, em Brasília, que varia de 100, podendo chegar a R$600. O Flamengo tem uma matéria muito interessante, que o Flamengo fez uns investimentos esse ano, foi o que mais investiu nessa janela de transferência que se fechou ontem, aqui no Brasil. Não quer dizer que o Flamengo não vai vender mais ninguém. Já vendeu agora o Pablo Maria, foi uma negociação bem conturbada, bem enrolada, não sei para que esconder tanto jogo, mas enfim, eu vou falar com vocês sobre isso também. O Flamengo também encaminhou a renovação no contrato do lado esquerdo Caio Roque. Ele é da base do Flamengo. O novo vínculo vai até... Aí aqui entra aquela jogada que eu expliquei para vocês que o Flamengo faz. Olha lá, o Flamengo encaminhou a renovação no contrato do lateral esquerdo Caio Roque, promessa da base. O novo vínculo vai até 2024. E a multa rescisória, olha lá, R$324 milhões. Essa é a jogada do Flamengo. Ele vai ficar até 2024, duvido, pago para ver. Eu não dou um ano para ele sair do Flamengo, principalmente se ele estourar. Michael, jogador se destacou atuando pela ponta esquerda no Brasileirão, mas também pode dar a profundidade por dentro ou se movimentando pelos lados do campo. Pedro Rocha, vocês sabem, é um jogador que ele joga muito pela esquerda ou pela direita. Ele substitui bem o Bruno Henrique ou o Everton Ribeiro. Há quem diga na Gávea, diga-se de passagem isso no Ninho do Urubu, que ele já vai ser o titular na direita e a partir de agora, Gerson vai disputar a posição com o Everton Ribeiro pelo meio. Por quê? Porque o Gerson no final do ano passado não foi tão bem como a gente achou. Então a gente tem que ficar de olho nisso, tá? O Pedro vai disputar a posição, claro, com o Gabigol. Mas entenda uma coisa, o Flamengo não vai esse ano, o time titular é esse, o reserva é esse. Isso não vai acontecer, senão o Flamengo não teria contratado 5, 6 ótimos jogadores, mais o Thiago do Náutico que veio. O Flamengo está montando 2 grandes times, e que me desculpe os adversários no futebol brasileiro, disparado com o time titular dele. O segundo time do Flamengo briga de igual para igual tranquilamente com Palmeiras, Santos e Atlético do Paraná, que para mim são os 3 times abaixo do Flamengo. O resto está pior ainda. Abraço, Silvestre, estou esperando você aparecer aqui, meu amigo. O Flamengo tem tudo para esse ano ganhar tudo. Por que eu falo isso? Tá essa confusão com essa emissora de televisão. Eu acho que tinha que haver um pouco mais de cintura, tanto por parte da diretoria do Flamengo, como por parte da emissora. Por quê? Porque você, eu, todos nós, não temos situação financeira para ficar indo para o Maracanã, gastar 100, 200 reais, fora passagem, comida, cerveja, ou o que for no Maracanã. Então, infelizmente, eu acho que o Flamengo, além de brigar, como o Alisson está falando aí, com a CBF, Conselho Arbitral e etc., agora tem a emissora de televisão também para arrumar confusão com o Flamengo. Mas eu acho que a diretoria do Flamengo tinha que lembrar que não pode só representar o interesse do CRF, Clube de Regata do Flamengo. Tem que também lembrar da sua torcida. Você não vai ver mais um jogo do Flamengo. Eu fui no primeiro jogo, já não vou mais, porque eu tenho minhas contas a pagar, não vou ficar gastando 200, 300 reais em Maracanã. Então isso tudo tem que ser visto, mas pelo visto não está sendo discutido ou visto. Qual é a embrulho que está acontecendo lá dentro? Eu ainda não consegui decifrar o porquê do porquê, mas a confusão continua formada. Então eu acho isso um absurdo. Tem que ser revisto e vai continuar essa confusão. Está sobrando dinheiro para tudo quanto é lado, a emissora não quer pagar o Flamengo que o Flamengo pede, o Flamengo não quer ceder um pouco, então está esta confusão toda instaurada no futebol do Rio de Janeiro, principalmente Flamengo e emissoras de televisão. Será que o Campeonato Brasileiro vai passar? O Flamengo nas categorias de base em 2019 cravou todos os recordes possíveis, atingiu 27 títulos em 12 categorias. Vocês sabiam que o time reserva do Flamengo, você classifica ele
como um dos mais caros, mesmo sendo o time reserva, porque, olha só, o time reserva do Flamengo tem valor de mercado maior que 15 times titulares da Série A. Entenderam aí a jogada? Fora Santos, Corinthians e Internacional, praticamente, o resto está todo mundo abaixo do Flamengo, com o time reserva, o que dirá o time principal, que é o mais caro de todos, tá? De valores, César vale 2,5 milhões de reais. Você vai ver outros jogadores caros aí nessa jogada aí. O total chega a 157 milhões de reais esse valor desse time 2 do Flamengo. É ruim do Flamengo perder campeonato esse ano. Eu vejo o Flamengo, se não tiver interferência da CBF, Conselho Arbitral, Federação Paulista de Futebol e a emissora também de televisão, que agora é mais um jogando contra, o Flamengo ganha o Carioca, Supercopa, Recopa, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e chega no Mundial de novo. Por quê? O Flamengo, ano passado, o Flamengo já deu um ótimo salto no mercado. O Flamengo classificou a sua marca como a única gigante da América do Sul hoje em dia. O único gigante da América do Sul é o Flamengo. Depois tem os grandes: River, Boca, Atlético do Paraná, Santos, Palmeiras e praticamente acabou. Então você veja bem, o Flamengo é o gigante, tem mais 6 da América do Sul que são grandes, o resto, me desculpe, para mim tudo é médio. Hoje em dia, Atlético Mineiro, Corinthians, São Paulo, para mim são times de classe média. O que dirá o Fluminense, Vasco e Botafogo, tão horrorosos? Eles estão horrorosos aqui no Rio de Janeiro. É uma vergonha o que acontece aqui. Mas vai continuar a baderna. Financeiramente, para o Flamengo, eles têm interesse pela ordem financeira. A diretoria não visa só levantar as taças, visa uma ordem de taças como preferência. Por quê? Por causa dos prêmios que envolvem essas taças. A Copa do Brasil vai valer 80 milhões de reais para o campeão. A Libertadores 60, o Brasileiro 50. Depois que vem o Mundial, Recopa vale 5 milhões, o Flamengo... Não, Recopa vai valer uns 10 milhões de reais, que é a Recopa Sul-Americana. A Supercopa, Flamengo Atlético do Paraná, esse jogo único, vai valer 5 milhões para o campeão e 2 para o segundo. Então é muita grana envolvida. E o Flamengo precisa, no mínimo, para bancar um ano de despesa sem precisar pegar dinheiro emprestado, o Flamengo tem que, no mínimo, chegar na Copa do Brasil nas finais, ser campeão brasileiro e chegar na final também da Libertadores. Isso daí já foi passado para o elenco. Eles precisam também dar o retorno deles. Repare que o Flamengo não vai praticamente pular carnaval seus jogadores. Porque o Flamengo joga no sábado, joga no domingo, joga na quarta-feira, joga no outro domingo, o Flamengo joga na quarta-feira de cinzas, porque o Flamengo tem 3 competições no meio do carnaval praticamente. Supercopa, Carioca, a outra. Recopa. Então são 3 Copas de uma vez. Sendo que a Recopa, o Flamengo pega o Independente Del Valle lá e aqui. Atlético do Paraná em Brasília. E provavelmente a semifinal e a final da Taça Guanabara. Então é complicado para o Flamengo. E outra coisa, nós vamos ter uma certa dificuldade, isso aí todo mundo sabe. O time do Flamengo chegou agora, há uma semana atrás, que ele simplesmente há uma semana voltou das férias, até porque o Flamengo entrou de férias no dia 24, 25 de dezembro do ano passado. Então o Flamengo vai ter uma certa dificuldade, eu acredito que vai ser um jogo de risco, principalmente Flamengo Atlético do Paraná, a decisão da Supercopa aqui do Brasil. O Flamengo, por isso, vai mandar a campo amanhã o que tem de melhor. Eu não vejo o Gabigol, o jogo, fazendo uma grande partida, apesar de que é contra o Resende. Por quê? O cara chegou agora, ele praticamente nem treinou. Ele foi praticamente o último a ir por campo. Mas mesmo assim o Flamengo vai colocar ele em campo amanhã. Então o Flamengo vai precisar rodar o seu elenco, jogar contra o Resende, jogar no outro final de semana contra o Madureira, para poder sim, daí para frente, ele engrenar e passar, acredito eu, a dar o seu famoso espetáculo. Mas não vejo o Flamengo jogando com desenvoltura amanhã, no outro fim de semana com o Madureira e depois na Supercopa. Mas se o Flamengo passar na Supercopa com o Atlético do Paraná, eu acredito que o Flamengo ganhe o Independente Del Valle e levante a Recopa Sul-Americana. O Carioca é obrigação, mas também não é obrigação ao mesmo tempo ganhar a Taça Guanabara, que a Taça Rio, se o Flamengo ganhar, está na final do mesmo jeito. A diferença no Rio esse ano é que se o Flamengo ganhar os 2 turnos, é campeão direto. Ano passado, mesmo assim, teria uma decisão com o melhor pontuado, além do Flamengo que fosse campeão do primeiro turno e do segundo. O Vasco está passando vergonha. Não se classificou a uma rodada da final da Taça Rio, ele não consegue sequer se classificar para
para o mata-mata do Campeonato Carioca. Acredito que Abel Braga caia amanhã. No Mundial de Clubes do ano que vem, vocês devem lembrar que o Flamengo vai disputar, independente do que aconteça na Libertadores desse ano, já está classificado, é o único brasileiro classificado até agora. O Flamengo vai disputar o Mundial de Clubes ano que vem, na China, de 6 de junho a 6 de julho. São 24 equipes, 8 da América do Sul, 10 da Europa, o restante das confederações da FIFA. Eu acredito que o Flamengo vai tentar manter esse time e reforçar mais ainda, que vai ser diferente. Esse ano é praticamente o último ano que vai ter um Mundial de Clubes, estilo como vinha tendo até o ano passado, quando o Flamengo perdeu para o Liverpool na prorrogação. Por que o Flamengo não quer receber igual aos demais no Carioca? É fato. O Flamengo crava sozinho com o time sub-20, 23, 27 mil pessoas no Maracanã, junta Fluminense, Vasco e Botafogo, não dá sequer 20 mil pessoas juntando os três. Hoje eles jogaram Vasco e Botafogo no Engenhão, o Botafogo ganhou de 1-0, eles cravaram lá 10, 12 mil pessoas. Uma vergonha. Fluminense, outro no Maracanã, outra vergonha. Suas torcidas aqui no Rio não querem mais nada, até porque eles sabem que o Flamengo está disparado na frente. Bom, essa semana ficou para o Flamengo, né, como dia do Fico, né? O Gabigol disse, se é para geral da nação, ele disse que fica, né? Então, o flamenguista hoje, essa semana está muito feliz, né, com o Gabigol. Lembrando a vocês que o Flamengo em 2019 foi o clube que teve mais interação no Instagram, que também é do Facebook. Vocês não devem saber, quem não sabe, o Flamengo cravou 495 milhões de entradas no Instagram. Você junta o segundo, que era o Corinthians, o Santos em terceiro, Vasco em quarto e o São Paulo em quinto, juntos os quatro, mesmo assim ficam 100 milhões atrás do Flamengo. Lembrando a vocês que a Libertadores desse ano vai ser transmitida com algumas diferenças. Primeiro jogo, Flamengo e Júlio Barranquilha, lá só a Globo e o Sport TV. Até aí vocês vão gostar. Dia 11/3, Flamengo e provavelmente, eu acredito que Deus Cerro Portem, as mesmas. No dia 19, com o Independente Del Valle, vamos jogar com eles 4 vezes, pela Recopa e agora pela Libertadores. Só o Facebook transmite. O quinto jogo é pior ainda. Só a Fox vai transmitir. Depois volta a Globo e o Sport TV. Bom, o torcedor está perguntando quanto que é o Carioca. Se o Flamengo ganhar, quanto que o Carioca, olha, eu nem apurei. Está na lista da pior opção. Eu acredito que se for 5 milhões é muito, entendeu? Você disputa um campeonato deficitário, joga uma cacetada de jogos com times pequenos. Você pega os times pequenos do Rio, manda enfrentar no Campeonato Paulista com os times pequenos de São Paulo, eles vão tomar goleada dos times paulistas. Então é pequeno do pequeno. E ainda faz um campeonato para forçar o Flamengo a jogar com Vasco, Fluminense e Botafogo 3, 4 vezes para dar renda para eles, para ver se eles arrumam algum dinheiro para tentar se salvar ao longo do ano. Estão perguntando sobre a novela Neymar. Neymar continua, disse-me disse, ele voltou a falar de novo. Aliás, ele falou ontem que queria vir para o Flamengo. O pai ele arrumou confusão, quer dizer, Gabigol arrumou confusão com ele, a coisa esfriou, até porque o Gabigol avisou, eu fico no Flamengo desde que ele não venha para o Flamengo. Esse é que é o problema. Lembrando que esse ano passado o Flamengo disputou 74 partidas ao longo de todo o ano. Esse ano o Flamengo tende a disputar, se chegar a todas as finais, a 84 partidas. Não vejo o Flamengo perdendo mais que 10 partidas, mesmo no Campeonato Carioca. Eu acho que a única derrota do Flamengo no Carioca aconteceu agora para o Fluminense. Mesmo assim, jogamos de igual para igual, demos um sufoco, aquele gol de letra ali. Foi sorte também do Fluminense. E o nosso tinha um zagueiro, eu acho que era o nosso cabeça de área, estava dentro do gol, não conseguiu interceptar. Se não fosse isso, o Flamengo não teria perdido aquele jogo. Bom, o torcedor está perguntando se não vai vir um lateral direito. Até agora pararam de falar, deram mole com o Orejuela, o garoto é barato, acho que foi pro Grêmio. Agora está sempre. Quem a gente vai contratar para lateral direito? Não tem outro lateral direito. Eu iria atrás do Guga do Atlético Mineiro. O garoto está jogando muito agora pela seleção brasileira, tentando vaga para a Olimpíada. Mas o Flamengo não falou mais nada. Parece que vão insistir com o Mateuzinho. Eu acho uma temeridade. Equipes adversárias, quando querem sufocar um time, trabalham em cima da falta de experiência de seus laterais. É o que o Flamengo está arrumando. Mas até agora não falaram nada sobre isso. Bom, o Nixon está perguntando como que está a relação do Flamengo e o Fluminense depois do jogo. A relação ali é a mesma. Essa diretoria do Flamengo, aí eu já meto o pau neles, resolveu passar a mão na cabeça de todo mundo. No passado ninguém passava a mão na cabeça do Flamengo, do Vasco, do Botafogo,
e o Fluminense, nenhum dos quatro se passava a cabeça na mão do outro. Hoje em dia, o Flamengo resolveu adotar o Fluminense de graça. O Fluminense entrou na administração no Maracanã, dizem que dá 1 milhão por mês, não dá, que eles não pagam nem a luz lá de Laranjeiras, não vai pagar o Maracanã. E o Flamengo continua dizendo que eles gastam dinheiro. Eles não gastam, eles não têm dinheiro, eles não vão investir dinheiro na manutenção do Maracanã. Bom, o Nelsinho está perguntando se é verdade que o Flamengo está vendendo o César. Não está vendendo, está negociando. A diferença é que o Flamengo falou, emprestado não vai, só se for definitivo. O César, ao mesmo tempo, ele quer jogar, está com 28 anos. Provavelmente, o Diego Alves está renovando agora, vai ficar mais 3 anos, depois dizem vai encerrar a carreira. Se ele continuar no Flamengo, ele assume o gol depois. O problema é ele querer esperar até lá. Vamos lembrar o que está acontecendo nos tribunais. O STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, absolveu o Palmeiras, que arremessou um monte de cadeira naquele jogo lá em São Paulo, no ano passado, no final do Brasileiro. O Flamengo ganhou de 3-1. Tá bom. Mas em troca, pune o Flamengo se o Gabigol levanta a plaquinha. Isso poucos estão falando, vocês têm que reclamar. Eu acho que todos têm que reclamar para mostrar que não tem trouxa. Isso é uma pequena demonstração do que a CBF, Conselho Arbitral, Superior Tribunal de Justiça e outras coisas, vão tentar parar o Flamengo. Porque se não tentarem parar o Flamengo dessa forma, com a bola rolando, eles não vão conseguir parar. Apática, Ananias falou a verdade. Essa diretoria do Flamengo, eu não digo isso não, eu digo que é frouxa. Eles têm capacidade de administração, até porque administrar o Flamengo hoje em dia me dá lá que eu vou administrar igual ou melhor. Tá tudo bem encaminhado. Mas essa diretoria é frouxa, não reclama, não briga, gosta de flutuar bem, gosta de se dar bem com o político, o deputado, com o senador, com o presidente da República, com o vereador aqui no Rio de Janeiro. Eles vivem distribuindo camisa de graça para todo mundo. Esquecem do torcedor, mas não para quem não precisa. E o pior, para pessoas que nem são Flamengo, mas eles continuam dando camisa de graça, ingresso de graça e outras coisas mais, que eu sei e todo mundo sabe que eu sei. Isso é meio complicado. O Janderson quer saber, no jogo do Flamengo contra o Independente Del Valle, se vai passar em algum canal de TV? Eu acredito que passe, porque é negociação direto com a Conmebol. É Recopa Sul-Americana. Campeão da Libertadores, campeão da Sul-Americana. Se não fosse isso, ia continuar a confusão. Esse jogo com o Flamengo Atlético do Paraná parece que já tinha sido negociado. Então vai passar também. Eu estou tentando entender se o brasileiro vai passar ou não. Se não passar, meu amigo, tem que haver um boicote forte contra a emissora de televisão para derrubar eles. Porque eles estão achando que são superiores à instituição Flamengo. Não são. Como eu acho que a diretoria do Flamengo tinha que tomar vergonha na cara, não sei qual é a borbulha real da história, procurar negociar, fechar isso logo, porque o torcedor não tem dinheiro para ficar indo para tudo quanto é jogo. Bom, o Jorge Jesus disse. Vem não, Nixon. O Jorge Jesus disse: penso que eu vou deixar um legado, não só no Flamengo, mas no futebol brasileiro. A nossa forma de jogar é totalmente diferente. Não digo que é melhor ou pior, mas é a dele que ele disse. Ele sabe que ele é o melhor treinador que existe no futebol da América do Sul hoje em dia, é disparado o melhor. Como o Flamengo é disparado o melhor clube na América. Ano passado o Flamengo tinha um excelente time que era melhor do que os outros. Esse ano o Flamengo disparou. O Flamengo é um gigante, o resto tem uma meia dúzia de grande aí que eu já falei para vocês agora há pouco. O resto vai por mim. Ninguém encara o Flamengo. Olha, mesmo assim, Santos, Palmeiras, Internacional, Grêmio, Atlético do Paraná, River e Boca, para mim são os 7 que classificam como grandes, abaixo do Flamengo, o Flamengo é gigante, podem dar trabalho ao Flamengo, mas não a ponto de barrar a caminhada do Flamengo na Libertadores, na Recopa e muito menos no Campeonato Brasileiro. Santos, Palmeiras, eles não têm elenco. O futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro é muito corrido e precisa ter peças de reposição. O Flamengo ano passado tinha mais 5 ou 6 boas peças de reposição. Esse ano o Flamengo tem 11, 12. Então o Flamengo abriu frente. O Palmeiras não está contratando ninguém, se contrata é porcaria, os outros times estão sem dinheiro. Eu não vejo o Flamengo tendo dificuldade no brasileiro. A não ser que a CBF, usando o Superior Tribunal de Justiça Desportiva e etc., tentem barrar a caminhada do Flamengo. Como? Metendo a mão. Infelizmente essa é a verdade. Até porque esse ano tem a Copa América. Vão parar o campeonato? Não vão. Eles vão manter a Copa América, vão convocar 5 jogadores do Flamengo, já tem até os nomes, vão convocar Arrascaeta, vão convocar Pires da Mota, Orlando Berrio, quer dizer, o Flamengo vai perder uns 10 jogadores e vai ter que jogar o Campeonato Brasileiro sem esses jogadores durante 9 rodadas. Em compensação, a data FIFA, que são aqueles amistosos caça-níqueis para arrumar dinheiro para o presidente da CBF, para o Tite, para todo mundo, menos para o torcedor, essas datas não vai haver
a obrigatoriedade de ceder jogadores. Bom, o torcedor disse que o sócio-torcedor é uma comédia, que ele paga, ele tenta usar e não consegue. Agora está tentando cancelar e também não está conseguindo. Eu tenho sido procurado pelo pessoal me perguntando pelo meu sócio-torcedor, que para mim é outra coisa fajuta, furada. Classifico a diretoria do Flamengo, seu departamento de marketing, uma porcaria quanto a isso. Canso de mandar reclamação, não adianta. Tentei gravar com eles, marcaram, cheguei lá, não me atenderam no ano passado. Até a emissora aí, o Globo.com publicou, foi lá, eles não falaram a verdade para eles, o que acontece naquilo ali. Você não tem cartão, quando tem não funciona, você tem que carregar o cartão. Pior, você nunca viu, você paga aquilo ali, você compra o ingresso, entra naqueles pacotes que o Flamengo lança. Você chega no Maracanã, tem que validar o ingresso. Então você tem uma trabalheira danada, melhor ir na bilheteria e comprar. O programa sócio-torcedor do Flamengo poderia ter 500 mil sócios-torcedores se levassem a sério o programa. Não levam, chegou a 150 mil, caiu para 130, se vocês não sabem, na virada do ano. Então complicou. Olha aí, o único canal que vai transmitir a final da Recopa é o canal da Zan. Ih, ferrou, é o mesmo que acho que transmite o basquete. A NBB aqui no Rio de Janeiro. O Flamengo, esse ano, cravou 25 milhões de lucro, mesmo com as contratações que fez, porque eles são malandros. Isso daí eu dou o braço a torcer. O Brasil é inteligentíssimo, olha lá. Gabigol, tudo bem, mais caro, 75, 80 milhões, parcelado. Michael, 35 milhões de reais. O Léo Pereira saiu mais ou menos 32 milhões. O Thiago do Náutico veio por 6 milhões. Mas o Pedro veio praticamente de graça. O Flamengo pagou só 1 milhão de euros pelo empréstimo. E saiu o Renier por 100 milhões mais ou menos, foi o que sobrou para o Flamengo da negociação dele. O Pablo Maria foi para o Arsenal, 30 milhões mais ou menos garantido para o Flamengo. Com esse negócio de vai e volta, o Flamengo ainda embolsou um dinheiro aí. Bom, o torcedor quer saber se o Jorge Jesus ele vai renovar até quando? Ele vai renovar no máximo até o final do ano. Eu duvido, assina embaixo, que ele fique no Flamengo ano que vem. Haja o que houver. Se o Flamengo ganhar tudo, ele sai do mesmo jeito. Jorge Sampaoli assume o Flamengo na virada do ano que vem por 3 anos de contrato. Pode reparar que ele não está fechando com ninguém, está esperando ver o que vai acontecer. E o Nixon disse que ele fica frustrado quando você não entra, que ele nem dorme direito. Nixon, eu fico feliz. Hoje eu não ia entrar, porque choveu muito aqui no Rio, mas aí é uma questão até, né, a gente já está acostumado, eu falei, eu vou entrar para falar pelo menos com o meu pessoal da minha rede social particular. Muito obrigado, viu, meu amigo? Nixon, Flávio, muito obrigado. O Flamengo acertou a contratação do Luiz Felipe, que estava na Chapecoense. O jovem atacante foi negociar em definitivo, mas a Chape não é trouxa, pediu 20% caso o Flamengo depois revenda ele. Bom, o torcedor está perguntando se o Flamengo, com essa história do César, se vai vir ou não um goleiro. Eu acho que com César ou sem César, o Flamengo precisa de outro goleiro. Não adianta você ter só o Diego Alves e o César. Por quê? O Gabriel e o Hugo é um excelente goleiro, subiu no sub-20 agora, eles são muito jovens, precisa pegar goleiro, tem que pegar rodagem. Eu acho até que para manter o César tem que se ter uma conversa com o seu Jorge Jesus. Ô Jesus, usa o Diego na Copa do Brasil e alguns jogos no Brasileiro. No Brasileiro você bota um jogo outro, porque na Europa eles fazem isso. Consequentemente, na Europa eles têm sempre 2 grandes goleiros. Se ele não fizer isso, a hora que o Diego Alves sofreu algum problema, eu quero ver como é que ele vai fazer. Ele não vai conseguir resolver. Ele tem que ter um outro goleiro. Agora, se vender o César, piorou. Vai contratar um para repor e vai continuar com 2 inexperientes, fechando o quadro de goleiro que precisa de 4. Bom, o Flamengo hoje treinou, né? Um pouco. E espero que os titulares aí voltem com tudo. E aí, vai vir completo ou vai vir nisso o próximo jogo? O Jorge Jesus vai procurar botar o que tem de melhor. Por exemplo, o Rodrigo Caio já não pode, sofreu um forte corte no joelho. Alguns outros jogadores, ele sabe que não estão em ritmo de jogo. Mesmo enfrentando o Rezende amanhã, o que eu conheço dele, ele vai conversar com o... Aliás, amanhã ele treina de manhã também. Eu descobri algumas coisas interessantes. Quando o Flamengo joga à noite, ele treina de manhã cedo no Ninho do Urubu, da mesma forma, como se fosse um treino normal. Ninguém no Brasil, na América do Sul, faz isso. Eu acredito que ele mande a campo amanhã, depois que ele converse com os jogadores no café da manhã. Você está bem? Você está se sentindo bem? Porque ritmo de jogo ninguém tem. Tinha que fazer uma pré-temporada, fazer uns 3, 4 amistosos. Por isso é que ele vai botar o time para rodar amanhã. Porque ele não está preocupado em ganhar amanhã, ou muito menos no Madureira no fim de semana. Ele quer preparar o time para pelo menos pegar meia sola de ritmo de jogo para enfrentar o Atlético do Paraná,
que já está fazendo treinos, viajou para a Argentina, jogou vários amistosos e já está jogando esse fim de semana agora e o próximo, o time titular, o Campeonato Paranaense, para chegar voando para enfrentar o Flamengo. Até porque lá dentro tem Dorival Júnior, meu amigo pessoal, converso com ele no Zap. Vocês sabem, pegou até uma doença, pegou câncer, já está se tratando, já está em ótimas condições de novo. Ele é malandro, ele não é trouxa, ele conhece uma parte desse elenco do Flamengo. Ele vai tentar ganhar o jogo, é claro, né? Então vai ser um pouco complicado o Flamengo. Bom, por falar em Flamengo e Resende, os ingressos já são quase 35 mil ingressos vendidos, né? O Flamengo vai chegar a 50 mil. O Flamengo só não vai vender 65 mil amanhã, porque o Flamengo não acreditou, só botou acho 40 mil ingressos à venda, alguma coisa assim. O anel superior, eu acho que ele não vai abrir para venda. Se não fosse isso, o Flamengo iria encher. Eu vejo o Flamengo, isso aqui eu fiz por minha conta, o Flamengo chegando com chances na Supercopa do Brasil, sim, mas com mais chances ainda na Recopa Sul-Americana, que são 2 jogos, um lá e um cá, com Independente Del Valle. Brasileiro, eu acho que o Flamengo já chega de novo, igual ano passado, a 5 rodadas do final do campeonato, já campeão. Copa do Brasil é mata-mata, tem que ser malandro, esperto e ficar de olho nos juízes. Quando eles querem meter a mão na Copa do Brasil, é fácil. Não vejo o Flamengo tendo dificuldade na Libertadores. Ano passado nós tivemos mais trabalho do que eu acho que vamos ter esse ano. Esse ano tem 3 times médios para enfrentar. Se o Flamengo jogar com seriedade, das 3 partidas lá e das 3 aqui, o Flamengo vence 5 jogos, crava 15 pontos, vai para a fase seguinte, começando as oitavas, quartas, semi e final, podendo decidir no Maracanã. E mais fácil ainda, final, haja o que houver no Maracanã, que já está marcado há muito tempo. Então eu vejo o Flamengo levantando o tri da Libertadores e buscando novamente no Catar o Mundial. O único clube que faz frente ao Flamengo hoje em dia no mundo, pode escrever que eu acompanho o Campeonato Europeu, é ainda o Liverpool, que está ganhando de todo mundo no Campeonato Inglês, tá? Enfia de 4, 3 com maior facilidade lá. O resto, está todo mundo equilibrado ali, dali para baixo. Bom, eu estou vendo aqui, o Gabigol usará a camisa número 24, que será uma ação contra a homofobia. É uma campanha que o Flamengo vai fazer junto aí. Ele vai para o jogo amanhã. Depois eu vou passar para vocês um estudo, isso daí eu vou fazer com um site que me pediu um interessante, Barreto. Obrigado, Ananias. Muito obrigado mesmo, meu amigo rubro-negro. O Flamengo, eu vou fazer um estudo que eu vou mostrar para vocês, que a CBF armou o Campeonato Brasileiro, a primeira fase, as 19 primeiras rodadas, obviamente, um exemplo, o Flamengo enfrenta o Fortaleza na primeira rodada. Depois, lá. Depois joga aqui com o Atlético do Paraná. Se vocês observarem a sequência, eles fizeram uma coisa tão milimétrica, espertos que são, trouxa, é a diretoria que não enxergou isso ainda, para quando chegar na Copa América, os 9 jogos mais ou menos que vão ter, que o Flamengo não vai ter o elenco, aí ferrou. Os jogos são bem complicados nessa fase do Flamengo, entendeu? Malandragem deles. Então o Flamengo tem que focar nisso para abrir frente no Brasileiro, para depois queimar gordura. Sabe o que é, né? Perder empatar aqui e tal, não ficar botando o time titular para se quebrar à toa. Por isso é que eu ainda acho que o Flamengo esse ano perde no máximo 10 a 11 partidos, não mais do que isso. O Ananias diz que o sonho dele é o tri da Libertadores. Eu não vejo dificuldade não. Eu acho até mais fácil do que uma Copa do Brasil. A Copa do Brasil é complicada. Falou em mata-mata, você não consegue rodar o jogo, não consegue decidir no tempo normal, não tem nem prorrogação, né? É pênalti, quando acontece o empate lá e cá. Então eu acho que o Flamengo tem que focar muito. O maior interesse financeiro do Flamengo é justamente a Copa do Brasil, porque paga a maior premiação desses campeonatos que o Flamengo vai disputar. Bom, o atleta Léo Pereira será apresentado na próxima terça-feira, no dia 4. O Léo Pereira, ele já teve para vir do Flamengo ano passado, acabou não vindo, veio agora. Agora o Flamengo mandou 2 zagueiros embora, né? O Rodolfo saiu, o Pablo Mari saiu e ele trouxe 2, Gustavo Henrique e o Léo Pereira. Tem o Tuller ainda lá, então eu acho que o Rodrigo Caio. O Flamengo tem 4 ótimos zagueiros, mas eu repito que para você disputar 6 campeonatos ou 7, você tem que ter no mínimo 5 grandes zagueiros experientes, está faltando 1. 3 goleiros experientes, está faltando 1. 2 laterais direitos experientes, está faltando 1. Então o Flamengo se reforçou muito na frente, no meio. O próprio Thiago Maia funciona como primeiro volante, vai disputar a vaga com o Arão. Então está bem distribuído aquilo ali do meio para frente. Dessa vez a gente tem que se preocupar mais com a defesa. Precisa de um lateral direito. Eu acho que um 5º zagueiro experiente, porque o zagueiro se machuca muito. Ele tem uma impulsão muito forte, vai muito à frente para cabecear. Também dentro da sua área ele tem que cortar a bola cruzada na área. Então o Flamengo vai ter uma certa dificuldade. Já soube que Jorge Jesus está conversando com esses novos reforços para mostrar para eles como ele gosta do futebol. O futebol de Jorge Jesus é diferente
de Vanderlei Luxemburgo e de outros. Ele não só trabalha técnica e taticamente, como ele trabalha a cabeça do jogador, para determinar as jogadas ensaiadas, que ele procura preparar umas 50 jogadas ensaiadas para usar durante o ano. Então ele já está conversando com o Michael, com o Thiago Maia, com o Fred, com o Pedro, com o Pedro Rocha, enfim, ele já está começando a ver quem é quem. Aquele que ele achar que não funciona muito bem de inteligência, eu acho que vai ficar um pouco para trás. O próprio Rodinei, ele não era de todo ruim, mas ele não entendia nada do que ele pedia para o cara para ele executar dentro de campo. Bom, o Cláudio disse que amanhã o Michael, o Pedro e o Pedro Rocha estão à disposição para o jogo. Eu acho que amanhã ele vai mandar a campo uma mistureba. O time campeão com uns 2 ou 3 enfiados ali. Até porque nem todos os titulares do Flamengo vão estar 100%. Como eu falei, eles chegaram agora, na semana passada, para treinar. Já vão para o jogo com o Resende. Eles querem pegar ritmo de jogo no jogo com o Madureira também, para enfrentar o Atlético do Paraná. Se não meterem a colher no Flamengo, o Flamengo chega com 60% de chance de ser campeão da Supercopa lá com o Atlético do Paraná. Eu não cravo 80% de chance, porque o Flamengo está infinitamente inferior ao Atlético do Paraná, no que diz respeito a condicionamento físico. Se não fosse isso, o Flamengo ia passar por cima deles. O Ananias disse que o Flamengo podia trazer o Dedé. Também acho, canso de falar isso. Para quem gasta o que o Flamengo gasta, pagar 300 mil para ele por mês é pouco. Com o Orejuela poderia ter vindo pelo mesmo valor. A novela do César começou agora. O César até está sujeito aí, ele até aceita aí, mas ao mesmo tempo o Flamengo só passa ele se for vendido. Mas também vai complicar para o Flamengo ter que ir atrás de outro goleiro numa altura do campeonato, que já está todo mundo mais ou menos ajeitado. Bom, o Gabigol aí já é nosso, né? As coisas dele, as estatísticas dele foram 9 gols na Libertadores, 2 gols na final, 43 gols na temporada e 25 gols no Brasileirão. 2020 tem mais, hein? Gabigol esse ano, olha só, eu acho que a diretoria, tanta coisa também na cabeça, né, devia se lembrar de uma coisa. É hora de chamar esse elenco, sentar eles no para dar um sermão pro bom entendedor dos pingueletos, isto é, chegar para eles, olha só, vocês já viram aí, Federação Paulista de Futebol, CBF, Federação do Estado do Rio de Janeiro, STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, estão todos num complô para impedir o Flamengo de ganhar. Vocês, que graça vai ter para o Campeonato Brasileiro, para os adversários, para os torcedores adversários, para os patrocinadores, aí começa a confusão, que bancam esses clubes, emissora de televisão, que pagam uma fortuna de pay-per-view para esses clubes. Se o Flamengo larga, ganha o Carioca, ganha a Supercopa, a Recopa, olha bem, de cara 3 títulos. Eu ainda acho que vão tentar meter a colher num desses. Se o Flamengo ganhar esses 3 e ir para o Brasileiro abrindo 10 vitórias nas 10 primeiras rodadas, acabou o Campeonato Brasileiro. Eles vão deixar o Flamengo fazer isso? Vocês vão se lembrar do que eu estou falando. Eu duvido. A forma deles meterem a mão, eu não sei, mas eles vão dar o jeito deles. Aí, o que é que entra a conversa com o elenco? O Gabigol, caceta, para de arrumar confusão, de discutir o jogo todo, de cobrar, de encher o saco do juiz, de arrumar cartão amarelo e vermelho. Bruno Henrique é a mesma coisa, Rafinha, é o trio. Depois vem o Diego, mas o Diego ultimamente fica no banco. Esses 3 arrumam confusão o jogo todo. Ou eles param, ou o Flamengo mete uma multa neles. Inventa alguma coisa que eles arrumam a confusão deles. Você já viu partidas que o Gabigol sai expulso e complica o jogo do Flamengo. Se o Flamengo tiver uma qualidade, como por exemplo a Arrascaeta entra multa, sai caralho, vocês veem a Arrascaeta ganhar cartão amarelo? Vermelho? Não. E outros jogadores do Flamengo também. Lembra o Pablo Mari no Flamengo? Fazia a falta, virava a cara e saía. Tomava o cartão, não interessa. Mas ele não ficava discutindo. Rodrigo Caio não discute. O Felipe Luiz não discute. Everton Ribeiro não discute. Arrumando confusão todo jogo. Então fica difícil. Num Campeonato Brasileiro, que é ponto escorrido, você pode se dar graça de aturar eles fazendo besteira. Porque no final, no somatório dos pontos, o Flamengo vai cravar 90 pontos de novo, vai ser campeão. Agora, na Copa do Brasil, você arrumar um problema no mata-mata, já era, dançou, já era. Todo mundo sabe disso. Então tem que ficar de olho. Eu acho que o Flamengo tinha que pensar nisso e conversar com eles. Bom, o que o Braz disse sobre o Jorge Jesus? Temos uma boa relação. É um casamento que deu certo. E que acho que dentro de mais um tempinho vamos solucionar este problema, que é a renovação.
Ele disse: espero mais uma vez que sejamos felizes. Ele sabe que ele vai renovar. O Jesus sabe que vai renovar. O Flamengo sabe que vai renovar. Eu avisei a todo mundo aqui: o Bruno Henrique vai renovar, vai ter um aumento, o Gabigol vai ficar. Ficaram me perturbando aí 2 meses. Se Gabigol vai ficar, Gabigol vai ficar. Ninguém quer sair do Flamengo. O Pamari foi um caso à parte. Ele é estrangeiro, não é aquele cara que se empolga. O Arsenal ofereceu lá, ele foi, entendeu? Mas foi trouxa. Lucas Duarte, obrigado por estar presente. Ele vai sentir a diferença, só que não vai dar mais para voltar. E a negociação dele foi bem conturbada. Envolve quantidade de jogos, um monte de coisa para ele ser contratado de vez. Mas pelo menos até o meio do ano, outra coisa, até o meio do ano. É estranho, né? O Lucas disse: o que esperar do Michael? Ô Lucas, você fez uma pergunta interessante. De todas essas contratações, ele teve problemas no passado antes de se profissionalizar. Só que ele se profissionalizou muito rápido. Se eu não me engano, ele não passou por categorias de base. Então é um caso a ser visto. Ele não pode se deslumbrar com o Rio de Janeiro. Lembra do Paulinho que jogou no Flamengo há 2 anos atrás, ponta esquerda? O cara tinha um chute potente. Fez um monte de besteira aqui, se meteu com um bando de mulher, se meteu com um bando enfim, de um monte de coisa. Se perdeu, foi parar no Santos, não sei nem onde ele está mais. Outro que o Flamengo tem que ficar de olho é o zagueiro, que veio agora ao Atlético Paraná. Esse é o contrário, ele nasceu e foi criado nas divisões de base do Atlético Paraná. Ele vem para um clube gigante, o maior da América do Sul, um dos maiores do mundo. Ele vai estranhar a pressão. Eu espero que ele não fique acanhado e não se esconda nos jogos, entendeu? Esse é o problema dele. O Nixon disse: a novela entre o Flamengo e a Globo pode ocorrer no Brasileiro. Ou não tem nada a ver? Tem a ver. Já está sendo discutido isso, a confusão está formada. Ainda não apurei de onde está esse podre todo. Olha só, vou repetir para vocês. O Flamengo teria também, que além de discutir isso tudo, claro, seus interesses, tinha que começar a olhar melhor o seu torcedor. Porque o torcedor não tem dinheiro para ir para o Maracanã. Ele já subiu o preço do ingresso para amanhã, tá? Está na faixa de 80, vai para 100, 120, 150 de novo. Porque o Flamengo está usando o time titular. Eu acho que eles tinham que olhar para isso e conversar um pouco mais. Mas eu ainda não consegui detectar o porquê que o Flamengo não cede, nem eles lá cedem. Chegaram a se reunir essa semana, estava tudo até preparado, eu cheguei a divulgar que, na minha opinião, iam fechar, acabaram não fechando de novo. Se isso continuar, o Flamengo vai ter que tomar uma posição. Ao mesmo tempo, o Flamengo não consegue vender os seus jogos para outras emissoras, porque o adversário do Flamengo já está vendido com essa emissora. Aí começa a confusão. O Igor disse: você não acha que o goleiro reserva, bom do tipo Gatito, não era uma boa para o elenco do Flamengo? Gatito foi quase comprado pelo Flamengo no início do ano passado. De qualquer jeito, você precisa ter um goleiro experiente para disputar uma Copa do Brasil, Libertadores, Mundial de Clubes, Brasileiro, né? Supercopa, Recopa. O único campeonato furreca que o Flamengo está disputando é esse agora, o Carioca. O resto é só taça importante. Você tem que ter um Diego Alves, um César, e eu teria pego o Praz, que já foi embora, ou teria pego o goleiro, como foi negociado, o do Bahia, ou o do Goiás, está lá, o do Cruzeiro, aquele Fábio. O Flamengo precisa de uma pessoa assim, que chegue lá e segure quando ele entra em campo, entendeu? Mas até agora não estão se mexendo, e o pior, o César, se bobear, vai sair. O César, em 2018, ele fechou o ano, fechando o gol do Flamengo e assumiu o gol. Quando chegou no início de 2019, Abel Braga foi lá, chamou o Diego Alves, não deu nem satisfação pro garoto, porque eu conheço ele pessoalmente. Não deu nem, vou fazer isso, isso e isso. Foi atacado pelas costas, entendeu? E a diretoria passou a mão na cabeça do Abel Braga. O goleiro precisa de ritmo. Você deixa o cara jogar 10 partidas, ali você vai ver se o cara é bom ou não. Como fizeram em 2018, ele fechou o gol. O Flamengo precisa de outro goleiro, o Flamengo precisa de um lateral direito e mais um quinto zagueiro. Quando começar a pipocar zagueiro aí vão olhar para o banco, vão olhar o pessoal dos juniores, do sub-20. Aí eu quero ver como é que fica. Nem sempre Léo Duarte aparece, nem sempre Tuller vai aparecer outro igual. Então o Flamengo vai ter uma certa dificuldade. Bom, o torcedor está perguntando se alguém sabe a meta do Ibope da Globo do jogo. Não sei. Eu sempre acho o seguinte: vocês aí, nós não temos que ver essa ralezada em campo, entendeu? Esquece isso, larga de lado. Aí sim a emissora vai ver que o Flamengo é muito mais importante do que eles no que diz respeito ao futebol. Cristiano quer saber, Neymar vem ou não? Continua a mesma fofoca. O Gabigol arrumou confusão nas férias, a família do Neymar não quer Gabigol no Flamengo. O Gabigol ficou. Então agora eu acho que o Neymar vai ficar um pouco parado, mas ele quer vir para o Flamengo. O torcedor disse:
boicotar a Globo é o ataque da torcida do Flamengo. Sim, é o certo. Eu já estou fazendo do meu jeito, eu não vejo, entendeu? Hoje, por exemplo, passou Botafogo e Vasco, não liguei a televisão, botei o rádio, sabe onde? Na Rádio Tupi. Nem na da Globo eu botei para ouvir o jogo. Porque isso tudo hoje em dia é acompanhado, ele sabe o que está acontecendo. Até porque Vasco, Fluminense e Botafogo também não estão querendo ver os jogos deles, são horrorosos. Esses times do Rio estão uma porcaria. O Fluminense está um pouquinho melhor porque tem uma garotada boa, mas não tem elenco para encarar o Campeonato Brasileiro, eles sabem disso. Salve para Vitória, Espírito Santo, Campos, Nilson. Forte abraço a Vitória, Espírito Santo, Vila Velha, Cariacica, Guarapari, já rodei isso tudo aí. Torcedor que quer saber, e o sócio torcedor vai continuar a mesma coisa, vai mudar? Vai, porque como eu falo, a diretoria não está nem aí em aprimorar aquilo. O sócio torcedor, se fosse bem administrado, daria 50 milhões de lucro por mês para o Flamengo. Eles inventaram 6 categorias, caiu para 4. O torcedor que quiser cancelar aquele plano para fazer um outro, eles inventam que tem uma multa mentirosa, que isso não existe, e o pior, o torcedor liga, não consegue cancelar. Então eles ainda estão tratando mal o seu torcedor, o seu investidor, não é isso? O patrocinador está lá porque ele vê 42 milhões, ou eles estão lá de patrocínio por causa do vermelho e preto. Não estão, eles estão porque sabe que o mundo inteiro vê o Flamengo. O Flamengo na final, agora, com o Liverpool ano passado, o Flamengo gravou uma audiência da Rede Globo de televisão nos últimos 10 anos. O Flamengo foi uma audiência no mundo com essa transmissão também. O Flamengo é líder no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Tudo que o Flamengo bota a mão, o Flamengo fatura. O Flamengo vende bem, compra bem, paga bem, em dia. Então, eu acho que isso tudo tem que ser visto. O programa sócio-torcedor é pessimamente administrado e, para completar ainda de graça, eles são capazes lá dentro, mas não estão nem aí para aprimorar isso daí. Ano passado, eu repito, fui gravar com a diretora na época, a gerente do sócio-torcedor, que a coitadinha ficou inventando um monte de desculpa lá, não quis conversar comigo, porque eu ia fazer umas perguntas pertinentes a mim e a vocês. E continua, eles fizeram isso com a Globo agora, não deram satisfação para a Globo. Por que eles mentem, ficam ocultando informações do programa sócio-torcedor? Aí cadê o Conselho Deliberativo do Flamengo, o Conselho Fiscal, para chegar lá e... Entendeu? Aí fica difícil, a coisa não anda. Um amigo meu, gente, também faz algumas lives, gente boa. Ele pediu para vocês, por favor, @Nando com 2Ds, Léo. @Nando com 2D de dado, Léo. Se puderem procurar ele, achem ele aí. Então me fala ver os cachorros também. O Bernardo pediu para você mandar um abraço para os flamenguistas do Rio Tinto, na Paraíba. Rio Tinto, na Paraíba. Bernardo, forte abraço para você, para seus amigos, para todos os torcedores flamenguistas. Que vocês sejam felizes, tenham uma ótima semana. O Flamengo esse ano vai cravar, se não meterem a mão, repito, Carioca, Supercopa, Recopa, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Eu garanto para vocês. Agora, eu acho que a CBF, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Federação Paulista, Conselho Arbitral, enfim, vão fazer um complô junto com a emissora para impedir que o Flamengo saia ganhando tudo. Senão vai ser uma borbulha, entendeu? O Flamengo está ganhando tudo na NBB, basquete. O Flamengo no vôlei feminino está reforçando para o próximo ano. Esse ano o Flamengo está disputando a Superliga A, está em antepenúltimo lugar, mas não tem condições de contratar ninguém mais agora. O Flamengo está se tratando apenas de se manter na Superliga A. O Flamengo agora montou outro timaço de polo aquático. Se vocês não sabem, o polo aquático é o segundo esporte que nasceu do Flamengo. Primeiro o remo, depois o polo aquático, depois o futebol. Futebol de salão, o Flamengo está montando outro time. Ginástica, ritmo, essas coisas, o Flamengo ganha tudo. Barreto já perdi até a graça de gozar dos vascaínos. Até a gente, ninguém mais aguenta mais. Dá pena, gente, aqui no Rio de Janeiro. Eu não sou aquele torcedor que fica torcendo contra. Agora, está acontecendo, a gente fica rindo, né? O Vasco está completamente perdido. E ainda estão fazendo a burrice de insistir com a Abel Braga, que está completamente lelé da cuca. O Botafogo está ganhando seus jogos, meteram a mão no Resende, eles viraram de 2-1, um pênalti inventado no meio da semana. Hoje ganharam normalmente, jogou aos 40 e tanto também. O Fluminense se arrasta para um time que depende de Nenê. Me desculpe, Nenê é horroroso. O torcedor está perguntando se você não vai vir a candidato em algum cargo do Flamengo. Algumas pessoas já me procuraram, alguns grupos políticos, para a próxima eleição no Flamengo, mas por enquanto eu tenho que ficar calado. Eu acho uma coisa, quem tocou nisso é interessante uma coisa.
Eu acho que o Flamengo tinha que tomar vergonha na cara, essa diretoria, e vir a público e confessar que sabe que o maior patrimônio do Flamengo é a sua torcida. Eles sabem disso, mas eles não falam, entendeu? O Flamengo tinha que ter no mínimo, entre aspas, abre aspas, um diretor de torcida. Não é de torcida organizada, não. O Flamengo tem Maurício Matos, que é um excelente vice-presidente de embaixadas e consulados. Ele tira do bolso dele, não ganha nada do Flamengo, para visitar o Brasil todo, o mundo todo, as suas embaixadas e seus consulados. Mas eu acho, como o Pelaipa foi gerente de futebol do Flamengo, o Pelaipa nada mais era que um elo entre o jogador e a diretoria. O problema é que o jogador, na casa do jogador, ele ia lá, levava o problema para a diretoria, até para ajudar a deixar o cara com a cabeça fresca. A mesma coisa o Flamengo tinha que ter com o seu torcedor. Uma pessoa que representasse a torcida nessas horas. Por exemplo, no Urubu está aquela confusão. Dia 8 vai começar a borbulha. O cara chega, representa o torcedor, chega lá, presidente Landim, o torcedor está querendo saber o que faz. Se bombardeia a emissora de televisão, se não bombardeia, de que forma ele se manifesta. O Flamengo não faz isso. O Flamengo morre desdenhando do seu torcedor. Eu não vejo o presidente Landim rodando o anel do Maracanã como Bandeira de Melo fazia, Márcio Braga fazia, Jorge Elal fazia, Dunches de Abrantes. O atual vice-presidente é filho do ex-presidente Dunches de Abrantes. O pai dele ia para o anel rodar. Eu estava lá, eu via Bandeira de Melo viajava nas antigas arquibancadas comigo e com o meu pessoal. Márcio Braga, eu ia aos jogos com ele, de carona, e voltava. Ganhando ou perdendo, o Flamengo perdia muito, né, no início do mandato de Márcio Braga. Ele estava lá na arquibancada. Ele pulava na geral para invadir o campo. Hoje em dia, essa diretoria é elitizada. A diretoria do Flamengo desdenha do torcedor. Vocês, eu, ela, todos nós, temos que ter uma representatividade dentro do clube. Nós não temos. Então fica difícil de manter, né, aquela união. A sorte dessa diretoria é que Jorge Jesus, hoje, é o treinador mais vitorioso do futebol do Flamengo. Não só com títulos, mas acima de tudo na união dele com o torcedor. Se não fosse isso, a diferença, a distância da torcida para com o clube ia ser muito maior. Porque esse público que frequenta o Maracanã hoje em dia são flamenguistas, mas são aqueles flamenguistas mais elitizados, que chegam lá, só gritam através do grito das torcidas organizadas. As mesmas que a diretoria persegue e sequer olha. Claro que tem vagabundo, né, matador, no meio de tudo quanto é lugar, não é só do futebol, mas que aí a polícia entra em ação e afaste quem deixa. Agora, eu conheço o pessoal da Flamangaça, do Império, enfim, são as 3 ou 4 organizadas ali. Tem muita gente boa ali dentro. Se não fosse o grito deles, o time do Flamengo não iria incendiar como incendeia dentro do campo. Porque se tirar as organizadas, o Maracanã vira, sabe o quê? Um velório. E a diretoria continua a não olhar para o torcedor. Tanto é que tem um programa sócio-torcedor caríssimo. Você tem que pagar no mínimo R$300 a cada semestre para ter uma carteirinha do plano raça, não sei o que você não vê nem a cor do ingresso. A verdade é essa. Por que não faz um programa a R$25? Aí a diretoria vai dizer, não vai ter ingresso para esse povo todo. Ninguém está pedindo ingresso, eles não querem me ouvir, porque eu já quis falar isso para eles. Gente, eu recebo um monte de gente que quer ser sócio torcedor a R$25. Eles nem olham a minha cara, porque se eles olhassem, vocês não entenderam ainda, faltam uns parafusos aí. Eles querem só ajudar o clube com R$25, bota 25, multiplica 25 vezes 300 mil. O Flamengo estaria com 500 mil sócios torcedores. Mas não adianta, eles não querem. E os torcedores que ficam me ligando, Barreto, eu ligo lá, ninguém me atende. Um call center que deve ter 50 atendentes, não teria que ter 150, 200. O sócio torcedor é administrado por um gerente só. Quer dizer, é um fundo de quintal aquilo lá. Mas não adianta falar, então fica difícil. Mas o Flamengo poderia hoje não só ser o gigante da América do Sul, como ser no nível dos europeus. Futebol do Flamengo tem, CT tem, torcida é a maior do mundo. Basta um pouco mais de inteligência e tirar o salto alto da diretoria, porque o time do Flamengo não tem salto alto, a diretoria tem, para eles descerem o nível do torcedor para ir conversar, entender mais o que o torcedor quer. Se você é presidente de um país, seja ele grande ou pequeno, a sua obrigação é sair, né, no caso o nosso presidente lá, começar a rodar os estados para ouvir a necessidade de cada um. A mesma coisa o presidente do Flamengo tem a obrigação de fazer, ouvir o torcedor do Piauí, do Rio de Janeiro, de São Paulo,
norte, sul, leste, oeste, centro-oeste, o torcedor que mora lá fora, que quer pagar um programa sócio-torcedor, mas o Flamengo não manda a carteira para lá. Então são coisas, invente um programa sócio-torcedor, torcedor estrangeiro, não interessa o nome, vai dar Ibope. O que você inventar do Flamengo, o torcedor compra. Se você inventar uma caneta sem a tinta, desde que seja por fora vermelho e preto, o torcedor compra. O pessoal compra que é para contratar não sei quem, vai todo mundo comprar. Mas a diretoria não quer saber dessas coisas não. Tudo bem, por enquanto está tudo ótimo, está entrando dinheiro por tudo quanto é buraco do Flamengo. O dia que cair em desgraça, eu quero ver. Bom, o torcedor está querendo saber se você não acha que o Flamengo está querendo prejudicar as famílias dos meninos do Ninho. Não, aí vamos ao inverso. Eu meto o pau onde tem que meter. Sócio torcedor é uma desgraça. Até o final do ano passado, eles me tratavam muito, até o meio do ano passado me tratavam muito bem. Principalmente até as eleições, 2018 para 2019. Depois, uns 3 lá me tiraram até do Zap. Mas quanto a isso eu defendo. Quando aconteceu aquele incêndio, eu estava aqui mesmo, sentado onde eu estou, às 5 da manhã. Recebi um Zap, um áudio de uma pessoa lá de dentro do Flamengo. Barreto, aconteceu isso. Não divulguei o áudio. Mandei o Zap para o seu vice-presidente Dunst de Abrantes. Acionei um rapaz do marketing. Conversei com ele no telefone e acompanhei tudo o que aconteceu ali. O Flamengo não fez nada de errado. Depois que a bomba explodiu, enfim, falecimento, aquela coisa toda, o Flamengo imediatamente mandou vir as famílias. Em vez de vir o pai e a mãe, veio o pai, a mãe, o papagaio, o periquito, o cachorro. Nunca vi isso, mas tudo bem. O Flamengo hospedou todo mundo em hotel 5 estrelas aqui no Rio de Janeiro. Vai por mim que eu acompanhei, eu estive no hotel. Eu sou testemunha do Flamengo, se precisarem de mim não processo. As famílias iam para os jogos no Maracanã Mais, que naquela época me dava ingresso para mim, depois me chutaram para o lado. Lá você come à vontade, amor, não me dá nada. Acompanhei aquelas famílias ali, ó. Não vou nem dizer o que eu observei que vão meter o pau em mim, mas sou testemunha. O Flamengo passou a dar 5 mil reais por mês, aonde eles ganhavam 800 de ajuda de custo. O Flamengo subiu para 10 mil agora. O Flamengo negociou o melhor que pôde, acertou 4. 6 caíram na mão de advogados. Advogado, a maioria de vocês deve entender, tem seus interesses. Querem pedir bastante para receber uma média e arrancar os 30% dessas famílias. As famílias caíram, problema deles, aceitaram, assinaram lá o contrato com seus advogados e está a pindaíba correndo. Mas eu conheço essa diretoria e volto a falar do presidente Dunst de Abrantes, uma pessoa capacitada, advogado, tem um escritório de advocacia, fora que o Flamengo tem seu departamento jurídico, tem seu diretor, vice-presidente jurídico. O Flamengo sabe o que está acontecendo. Pagou 4, separou, um exemplo, 50 milhões e deixou lá parado. Então, outra coisa, quando isso acontece, que a família constitui advogado, os advogados dizem o quê? Não conversem com a diretoria, porque sabe que pode haver negócio e o advogado ser posto para fora. O Flamengo respeita, é ética, não procura as famílias, e os advogados vão entrar na justiça. Estão esperando acabar, fechar o inquérito, não vai demorar aí. Quer dizer, esses caras vão ver dinheiro daqui a 5, 6 anos. E vou repetir para vocês, eles vão ver justamente o que o Flamengo está oferecendo agora, claro, corrigido até lá, a 1, 2% ao mês. Então é burrice dessas famílias. Repito que eu conheço aquelas famílias, eu estava lá, eu fui no hotel averiguar depois várias vezes e estive no Maracanã vendo a borbulha deles nas cadeiras. Então eu achei aquilo um absurdo. Mas aí é outro assunto. Eles têm direito à indenização, aquilo ali foi uma fatalidade. Eu visitei o Ninho no ano de 2018 2 vezes e estive na inauguração, a convite dos 2 lados, do meu amigo Bandeira de Melo e também, diga-se de passagem, do Eduardo Dunst de Abrantes. Até então, ele quase veio candidato, depois veio como vice, é vice hoje. Compareci, filmei, fotografei, conheço aquilo tudo e conheço também ali onde aconteceu o incêndio. 2 dias depois do incêndio, o Flamengo ia transferir todos aqueles garotos para o antigo alojamento do atual time titular do Flamengo. Também era de lindo, só que a diferença é que os quartos eram de 2 acomodações para 2 jogadores, já o novo CT é para cada jogador. Aquilo ali foi uma fatalidade, aquele raio que cai num lugar não vai cair de novo no outro. Caiu. Se aquele incêndio naquele ar não fosse ali, na entrada dos quartos, se fosse no último, ninguém teria acontecido o que aconteceu. Foram vários fatores que contribuíram para aquela tragédia, entendeu? As janelas, conheci aquele container, não sei nem falar aquele nome lá,
O problema é que 3 ou 4 janelas daquelas lá, de escape, né, tinham grade. Se não tivesse grade, todos teriam salvo. Se o incêndio não fosse naquele ar, fosse no último, também todo mundo teria sido salvo. Mas não compete ao Flamengo superfaturar indenizações. A lei, então, que determine, vai determinar o que eu estou falando para vocês. Eu tenho certeza que o Flamengo está oferecendo, claro que corrigido a 1 a 2%. É burrice para as famílias. Mas eles também têm suas dificuldades, moram na maioria fora do Rio de Janeiro. Outra coisa, estão dizendo que o Flamengo dispensou uma garotada daquela época. Problema do Flamengo. Esses atletas que o Flamengo dispensou, 24, 25, não estavam no dia do incêndio. Mas por algum motivo o Flamengo resolveu dispensar por falta de capacidade desses jogadores de se desenvolverem o seu futebol. Problema do Flamengo, se estavam naquele meio ali daquela época. Com isso o Flamengo continuou negociando, está aberta a negociação, eu tenho certeza, mas é antiético procurar as famílias direto agora. Então o Flamengo está esperando, entendeu? Eu acho que as famílias tinham que se raciocinar mais. Pô, o Flamengo fez tudo, botou todo mundo em hotel 5 estrelas, pagou passagem para ir, para voltar, ofereceu, subiu os valores, fechou com 4 famílias. Eu acho que eles deviam ter fechado, mas não fecharam também, o direito deles agora vão ter que segurar o pepino, vão ter que esperar. A emissora, malandramente, para ferrar o Flamengo, já fez aquela matéria hoje no Globo Esporte. Obviamente, dia 8 agora faz um ano, cai num sábado, domingo vai ter mais borbulha nas emissoras de televisão, mas não cai nessa conversa de que o Flamengo, no que diz respeito a isso, eu defendo, errou. O Flamengo está 100% certo. Aconteceu. Se vocês não sabem, logo depois teve um incêndio nos alojamentos da rua, no outro, foi coisa menor. Mas aconteceu. Boa noite, Luiz. O Luiz está querendo saber se no dia do acidente os jovens do Ninho estavam acompanhados com alguém do Flamengo. Até onde apurei, ali existiam monitores. Não me lembro se era 1 ou 2. Também não me lembro se estava lá dentro ou lá fora. Eu sei que quando aconteceu o incêndio, como era tipo 5 horas da manhã, eles estavam dormindo, tocou fogo no primeiro ar-condicionado. Quando você entra no container, tinha divisórias, aconteceu no primeiro. Eu acho também, pelo que eu ouvi, né, os garotos ficaram meio atordoados, né, uns saíram, voltaram, para ver o que era, enfim, não deu tempo, né. Por fora, eu acho que 1 ou 2 monitores desses foram lá, que conseguiram entortar uma grade lá, o outro, alguns conseguiram sair pela janela, senão a tragédia teria sido maior. Eu participei ativamente daquilo ali. Inclusive, na véspera, houve um dilúvio no Rio de Janeiro, choveu muito, a Gávea foi devastada, sua piscina, o Flamengo fechou o clube na época para começar a se reestruturar para abrir 2 dias depois para o seu quadro social. E no dia seguinte tomou essa outra cacetada. Inclusive a emissora que está com essa confusão toda estava filmando o seu Globocop, estava filmando a Avenida Niemeyer aqui no Rio, que tinha tido um deslizamento justamente por causa da chuva na véspera. Dali eles se deslocaram por Indurubu, levaram 15 minutos de voo, quando chegaram lá já tinha acontecido um incêndio, entendeu? Mas eu falei com gente lá de dentro, ao vivo, acompanhei direitinho a borbulha e depois fui para dentro do hotel. Não, e vem as famílias falar que o Flamengo não procurou ninguém. Olha só, as famílias que vocês viram hoje, falo mesmo, obviamente estavam orientadas por seus advogados. É mais do que natural, está pagando o advogado. O que acontece? O advogado, antes da entrevista, ó, você não pode falar isso, não pode falar aquilo, ó, você está gravando, edita, só que editar, né, gente? Ela falou que eu não quero que fale, corta. Então as famílias tiveram que jogar de acordo com a defesa jurídica de seus advogados, que prepararam aquela cama toda, aquele drama todo, para sensibilizar a opinião pública e lá na frente usarem isso num processo contra o Flamengo, entendeu? Mas essas famílias estavam felizes da vida aqui no Rio de Janeiro que eu compareci, tá? Dentro do hotel. Melhor fechar meu bico, parecia uma festa. Mas enfim, obviamente, digamos assim, agora, né, acordaram e viram a tragédia que aconteceu. Mas isso acontece, tá? O Flamengo amanhã vai com o que tem de melhor para cima do Resende. O Flamengo vai repetir esse time no final de semana que vem, no sábado, para enfrentar o Madureira. Depois, no outro fim de semana, começa a correria. Vamos enfrentar o Atlético Paraná pela Supercopa. Na quarta-feira, o Flamengo vai direto de Brasília para o Equador, Independente Del Valle, primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. Depois o Flamengo joga no sábado, olha a confusão, sábado de carnaval, pela Taça Guanabara. Depois, na quarta-feira, ferrou o carnaval para o jogador do Flamengo. Quero ver como é que o Gabigol vai se virar para ficar atrás da mulherada no Sambódromo. Na quarta-feira, o Flamengo enfrenta o Independente Del Valle
para depois, no sábado, se passar pela semifinal da Taça Guanabara, decidir a Taça Guanabara. É jogo quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Vai ser uma correria danada. Mas eu vejo o Flamengo passando por tudo isso. Pessoal, vou me despedindo, já estou falando há 1h30, agradecer a todo mundo. Eu entro de novo no próximo final de semana. Saudações rubro-negras. Forte abraço, nação. Durmam em paz, tenham uma boa semana.